Olá, antenas, anfitriãs de roda de conversa. Eu sou Fernanda Cabral, também antena aqui do Imagine 2030. Sou a pessoa que participou aí do começo das rodas de conversa, criando essa metodologia. E aí estou aqui para reforçar uma parte dessa metodologia das rodas de conversa, que é muito importante e é uma das partes assim meio coração mesmo, desse nosso jeito de promover encontros, diálogos, que faz com que eles sejam tão especiais e únicos, que são os combinados. Então faz parte da DNA, né, do nosso jeito de conversar, que sejam sempre pequenos grupos, que nunca seja gravado, para que seja um espaço de confiança e proximidade entre as pessoas. O pequeno grupo garante que todo mundo possa ouvir e se falar, e os combinados, eles garantem que, não, independente do assunto que a gente vai estar trabalhando na roda, o tema pode ser uma questão ligada ao feminismo, uma questão ligada a uma luta antirracista, à água, ao enfrentamento à crise climática, um tema sobre a infância, enfim, não importa o tema da conversa, os combinados eles despertam a nossa intenção para a forma, o jeito que a conversa acontece. Então eles nos convidam a uma atitude específica durante esse curto tempo que dura a roda de conversa, e nessa atitude a gente favorecer, né, a proximidade, a possibilidade de proximidade entre nós e as outras pessoas que estão nesse encontro. São 5 combinados que foram criados baseados em metodologias de cultura de paz, teoria de diálogo e comunicação não violenta. Então tem até um fundamento teórico aí por trás desses 5 convites, que são bem simples, mas que também são desafiadores porque representam um outro jeito de conversar. O primeiro combinado é falar eu, primeira pessoa. Então eu busco me colocar sempre na primeira pessoa, numa fala que assume responsabilidade sobre o que eu estou colocando. Eu falo de mim, eu falo do que eu vivi, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acho. E eu procuro exercitar também essa escuta que percebe o agente, o nós, o você, que aparece muitas vezes até como um vício de linguagem, que acaba criando uma comunicação distante, em que eu me refiro a uma pessoa genérica, e essa pessoa genérica pode ser qualquer pessoa, e eu acabo não me implicando pessoalmente. Então, por exemplo, eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo hoje de manhã e uso você. Você vai fazer um mingau e não consegue achar a aveia. Na verdade, eu fui fazer um mingau, não consegui achar a aveia. Ou então, a gente pensa que é muito difícil trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo. A gente pensa, quem pensa? Você pensa, ele pensa. Eu penso que se você pensa isso mesmo ou não, né? No caso, eu não penso, tenho tido uma boa experiência com isso. Mas o convite é a gente falar na primeira pessoa. O segundo combinado é um combinado da escuta ativa, a escuta curiosa, aquela escuta que quer entender mais, né? Que justamente não está no julgamento, na preguiça, na distância, aquela coisa que acha que já entendeu porque ouviu um termo assim, ou uma frase assada, ou o jeito da pessoa me lembra uma outra pessoa, então eu já crio um distanciamento, uma barreira. Na verdade, aqui a escuta, ela realmente é uma atitude bastante ativa, porque nos coloca nesse lugar de se permitir permear por coisas que sejam inclusive novidades para a gente, que causem conflito ou que gerem estranhamento, né? Então, exercitar aquela escuta que tem vontade de saber mais e que desperta mais perguntas. O terceiro combinado, tem a ver com essa escuta, né, que inclusive nesse lugar de escolha mesmo, é o combinado de uma conversa de cada vez. Então a gente evita se interromper, acontece no online, pode ser que isso seja mais difícil, de às vezes um atraso, alguma coisa desse tipo, mas a gente também tem um pouquinho de paciência para evitar ficar falando um em cima do outro. Isso permite que a gente conclua os nossos pensamentos, e na linha de uma conversa de cada vez, evitar também aquela conversa com a gente, na nossa cabeça, com a gente mesmo, na lista de compras, já pensando numa obrigação que precisa fazer daqui a pouco, e realmente estar presente, né? Isso favorece a escuta. Esse é o terceiro combinado. O quarto combinado é cuidar do tempo de fala para garantir o tempo de escuta. Então, o tempo é curto, é um recurso escasso, e aí é importante, né, que todo mundo possa participar nesse encontro. Esse formato realmente é uma troca horizontal. Então, mesmo as pessoas tagarelas aí como eu, que gostam de falar e às vezes se empolgam, um combinado que eu falo que criado muito em homenagem a mim mesma,
a gente cuida, tem atenção para garantir que a nossa fala não monopolize totalmente o tempo e que a gente possa escutar, né? Nas rodas de conversa, a gente sempre acaba escutando mais do que fala, né? A gente realmente aí coletivo intencionalmente, porque é uma experiência comum a todo mundo que participa da roda, mas é uma experiência que eu tenho muito viva, essa sensação de escutar mais e absorver muita coisa boa. Então, o quarto combinado é cuidar do tempo de fala para garantir o tempo de escuta. E o quinto combinado é o tempo. Então, como o tempo é recurso escasso, a gente busca se organizar para que a conversa dure realmente 1h30 e não extrapole aí esse tempo invadindo os outros fazeres das pessoas, né? 5 combinados bem simplinhos que estão explicitados lá no roteiro, mas como eu disse, simples de entender, mas realmente exercícios, assim. E por isso que, como parte da nossa metodologia, todo início de roda de conversa do Imagine 2030, a gente convida a pessoa, anfitriã, você, a repetir esses combinados. Então, não importa quanto você já seja casca grossa, assim, já participou de várias rodas de conversa, já foi anfitrião de várias rodas de conversa. A repetição desses combinados é importante para marcar que esse é um espaço diferente de conversa, um outro jeito de troca, e para que a gente vá internalizando e leve esse jeito de conversar também para outros espaços que a gente tem e transita por aí, né? Então, agradeço muito vocês estarem nessa construção aí, promovendo espaços de diálogo, né? Conversar é revolucionário e transformador. E esses combinados, eu reforço, são um pouco da alma, assim, do que torna esse nosso jeito de conversar muito especial. E espero que você, Antena, como anfitriã de roda de conversa, também possa trazer esses combinados para as pessoas participantes da roda com você e ser guardiã desse jeito de conversar durante o seu encontro. Boa conversa!